Saudações, pessoal. Bem, hoje vai ser mais um daqueles vídeos que eu vou apresentar muitas imagens, vídeos ou coisas assim. Então, vou mostrar muito a minha cara. Mas fique no vídeo, não saia, porque é uma descoberta muito interessante. Eu vou aqui comentar vários conceitos de evolução, de taxonomia, que são bastante importantes. Mas antes, eu quero comentar e explicar por que eu fiz essa referência a Game of Thrones. E não foi um marketing barato, tem uma lógica. Bom, mas para você entender isso, você primeiro precisa notar uma coisa muito simples. Olha para os dragões de Game of Thrones. Vocês perceberam que ele tem uma diferença bem interessante para algumas figuras de dragões clássicos? Se você reparar bem, os dragões clássicos, assim, mais comuns a gente vê em filmes, desenhos ou coisa assim, eles têm 4 patas, com qual eles caminham, e as asas. Já nos dragões de Game of Thrones, nós temos que ele caminha sobre as 2 patas e as asas também são as patas dianteiras, é uma fundição. Algo semelhante ao morcego e superficialmente ao pterossauro. Eu vou comentar um pouco sobre isso ao longo do vídeo. E isso ocorre porque existe uma diferença entre termos na mitologia. Nas mitologias da Europa, principalmente lá da Inglaterra, Escócia, Irlanda, e até isso depois vai influenciar Portugal, você tem os wyverns, ou as serpes, que seriam uma versão dos dragões que tem 2 patas, que andam sobre 2 patas, e na verdade, então, assim, biologicamente falando, os wyverns eles na verdade têm 4 patas, e os dragões na verdade teriam 6 patas, sendo que 2 dessas patas se tornaram aladas. E é importante destacar que faz muito mais sentido os wyverns biologicamente, né? Tem todo o sentido biológico, como diria o Átila. Então, por isso que esse dinossauro, que eu vou comentar agora, que tinha justamente asas com uma estrutura muito semelhante à de morcegos, ele lembra bastante um dragão estilo Game of Thrones, um dragão estilo wyverns. Então agora eu vou explicar o que é essa descoberta, como ela foi mais ou menos, e discutir um pouquinho, né? Então, por exemplo, será que dragões seriam possíveis? Será que os dinossauros tivessem sido extintos? Poderia ter surgido um animal muito parecido com dragões que nós vemos nos filmes? Então, bom, então agora vamos discutir sobre a descoberta em si. Encontraram esse fóssil na China, na verdade foi um agricultor que encontrou em 2017, mas ele só acabou de ser estudado e agora um artigo publicado recentemente. Como dá para perceber, esse fóssil ele apresenta um dinossauro pequeno que lembra bem assim de longe, mas sei lá, um Velociraptor bem pequeno e que possuía penas. É possível ver penas na sua cauda, nos seus braços, e que possuía uma asa, né? Parece um leque castanho ali que lembra uma asa, uma membrana de asa, mas que os ossos do seu braço, né, os ossos que seriam os seus dedos, né, eles são muito mais alongados que o normal, né, formando então o que seria a base dessa haste, ou seja, uma estrutura de asa extremamente semelhante ao que nós vemos em morcegos hoje. Então essa recente espécie foi batizada de Ambopteryx longibration, e ele foi calculado como que surgiu há 163 milhões de anos atrás, ou seja, no período Jurássico. Bem, o estudo também calculou
que provavelmente ele era pequeno, tinha uns 32 centímetros e no seu peso não passaria muito de 300 gramas. O nome Ambopteryx seria ambas as asas, né? E o Longibration, acho que meio óbvio que é braço longo, o braço superior. Por quê? Porque os seus membros anteriores, ou seja, os seus braços, eram 1,3 vezes maiores que os membros posteriores, ou seja, as suas patas traseiras, né? E a sua cauda, ela parecia ser mais curta e fundida. Então esse animal ele tinha algumas características bastante peculiares que mudam bastante, ou melhor, confirmam algumas coisas que já tinham sido discutidas. O que eu quero dizer com isso? Esse não é o primeiro, propriamente dito, fóssil que apresenta um dinossauro com uma asa que parece de morcego, na verdade. Havia sido encontrado, por exemplo, o Scansoriopteryx helmani e o mais famoso Iuki. Bom, que deu origem, por enquanto, e mais algumas outras espécies foram encontradas, mas que deu por enquanto, estão sendo classificados no mesmo grupo. Então, recentemente, né, desde 2015, pouquinho antes, foram encontradas então, algumas espécies de dinossauros, que são dinossauros pequenos, que tinham asas com estrutura semelhante a de um morcego. Eram dinossauros pequenos, do tamanho de um pardal atual. E também tinha algumas características, e agora dá para perceber com muito mais força, porque antes os fósseis estavam tão bem preservados, então era difícil saber se havia algum erro ali, mas nesse está muito bem preservado, de que esses animais, ou pelo menos ele, né, mas provavelmente todo o grupo, tinha características que o adaptavam para viver em árvores. Então, por exemplo, a sua cauda curta e grossa e os seus dedos das patas traseiras eram bons para segurar em galhos de árvores, para subir em galhos de árvores. Então, provavelmente essa asa de morcego serviria para planar. Então, o que é engraçado um pouco é que provavelmente esses animais eles se comportavam semelhante a esquilos, não a morcegos. Eles não voavam propriamente dito, né? Um voo rasante ou coisa assim, mas sim era mais uma coisa planatória. Também encontraram nesse último fóssil, né, o Ambopteryx, restos do estômago dele de ossos, pedras e coisas assim, mostrando que esse animal obviamente ele era onívoro. Então ele comia basicamente tudo que coubesse na boca dele, basicamente, né? E por que essa descoberta é interessante? Bom, então por que essa descoberta é extremamente importante? Primeiramente, eu espero que você já entenda que, por exemplo, aves é um tipo de dinossauro, literalmente. Na biologia, que eu vou falar rapidamente sobre taxonomia, os animais, os seres vivos, né, as plantas também, são agrupadas em grupos baseado na sua possível evolução. Ou seja, os seres vivos são colocados em grupos porque os biólogos acreditam que eles tiveram um ancestral comum, eles descenderam de uma espécie anterior e, portanto, eles têm muitas semelhanças, tanto não só físicas, não só de aparência, mas evolutivas. E o que um paleontólogo faz é não só de tentar descobrir e entender seres antigos, mas entender, ok, por que esses animais surgiram e desapareceram e como nós chegamos até aqui. Ou seja, o trabalho do paleontólogo é de tentar entender como ocorreu a evolução, né? Assim como, é claro, outros biólogos também fazem, mas o paleontólogo essa é a sua essência. Bem, e antes disso, então, só para deixar claro, por que as aves são um tipo de dinossauro? Porque estudando os fósseis dos dinossauros, como Tiranossauro Rex, Velociraptor, entre outros,
se percebeu que é uma semelhança gigantesca com as aves atuais. Assim também com outros tipos de dinossauros que não são tão parecidos com, assim, que não são tão nitidamente parecidos como um estegossauro, um triceratops. Quais são essas características? Bom, todos estes, né, todos os dinossauros, tinham ossos ocos, tinham um pescoço em forma de S, andavam sobre os dedos, principalmente os dedos das patas traseiras, possuíam alguma forma de cauda, mesmo que seja pequenininha, tinha ossos da bacia específica, agora que eu não posso entrar em detalhes, e provavelmente quase todos eles tinham penas. As evidências recentes mostram muito isso, ok? Então, aves são um tipo de dinossauro, assim como dizer que um tigre é um tipo de felíneo, né? Ou que um lobo é um tipo de canídeo, né? É claro que não são a mesma hierarquia de taxonomia, mas é a mesma lógica. Não vou entrar aqui em tantos detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então você pode dizer para as pessoas que você tem um dinossauro na sua casa se você tiver, por exemplo, um periquito, ou que você comeu um dinossauro se você comeu um frango. Você está dizendo literalmente a verdade, né, o que é consenso cientificamente. Você não está nem mesmo sendo metafórico. Okay? As aves são os únicos dinossauros que ainda existem. Okay? Bem, entendendo isso, qual que era essa ideia antes? Então que surgiram os primeiros dinossauros provavelmente já tinham penas, ou logo surgiram, logo surgiu dinossauros com penas. Esses dinossauros foram se diversificando até que uma linhagem de dinossauros começou a se adaptar a tentar voar, né, a vida em árvores, a planar e coisas assim. Isso deu origem às aves modernas. O que esses fósseis mostram é que não foi algo tão simples assim, que talvez as asas apareceram várias vezes ao longo da evolução por táticas diferentes. E aí entra um outro conceito muito interessante em biologia. O que é evolução do ponto de vista biológico? É adaptação à vida frente à seleção natural, frente a pressões que o ambiente, que a competição impõe, além de outras questões. Existem outras formas para a evolução ocorrer, como simplesmente fluxo gênico, deriva, coisa parecida. Não vou entrar aqui em detalhes, mas existem outros fatores. Mas vamos pensar principalmente na seleção natural. Okay? O que é interessante? Então, assim, a seleção natural muitas vezes ela vai ter a mesma pressão para animais diferentes, animais que são muito diferentes até evolutivamente, são muito distantes. Então, esses animais podem, não só animais, mas plantas, principalmente plantas assim, mas animais também, podem desenvolver características para enfrentar o mesmo problema. Okay? Assim como hoje, você tem esquilos que usam as costelas para tentar planam, né? E assim eles têm uma espécie de voo. Você tem insetos que têm asas, você tem e voam. Você tem os morcegos que voam e você tem as aves. Se você olhar para todos os animais e eu te dissesse que esses animais são super parecidos e provavelmente eles têm um ancestral comum, você ia acreditar em mim? Você fala, não, você está louco. Esses animais são bem diferentes. Por mais que eles sejam alados, eles são muito diferentes. Então o que acontece? As asas, nesse caso, é o que a gente chama de homoplasia, ou seja, é uma característica que, por mais que tenha muitos seres com ela não revela nada sobre evolução. É uma característica que surgiu independentemente, não mostra que eles têm o mesmo ancestral. É diferente, por exemplo, penas, etc. Essas características mostram que todas as aves têm um ancestral comum. Ok? Então, isso é uma coisa muito importante e já vai discutir o que eu quase comecei antes, que são dos pterossauros. Os pterossauros não são dinossauros. Por quê? Porque eles não têm características básicas de um dinossauro. Apesar de que você pode sim classificar os dinossauros, os pterossauros e outros animais pré-históricos também dentro de um grupo maior. Mas o pterossauro em si não é um dinossauro. Um tiranossauro ele é muito mais aparentado que de uma ave do que um pterossauro. O pterossauro ele não tem todas as características, como eu falei, do pescoço em S, como as ossos da bacia, etc, etc, como tem
uma ave moderna. A questão da asa agora, como disse, em forma de morcego, uma asa em forma de morcego com leque e tal, seria uma homoplasia. Tanto que, na verdade, as asas de um pterossauro é muito particular. É um segredo até hoje entre os paleontólogos de como ela funcionava. Porque assim, se você prestar atenção, como que funcionavam as asas de um pterossauro? Na verdade, o dedo que não seria nosso anelar era mais longo e sob só esse dedo se formava um leque. Esse leque, ainda é muito discutido o que ele era feito, mas algumas fósseis mostram que talvez algumas espécies, ou em todas, esse leque não era um lequinho, uma pelinha, mas sim tinha pele, tinha carne, tinha músculo, uma coisa muito mais grossa, rígida. Esse leque, então, formava a asa. Já nesse dinossauro, nos morcegos, os dedos cresceram e são a base da asa, e apenas um dedinho fica para fora, que é também como funcionam as asas dos dragões de Game of Thrones, ok? Então, apesar de estar parecido ser dinossauro, ele não faz os pterossauros serem dinossauros, ou seja, não muda essa classificação. Bem, e por que eu dei toda essa volta? Para entender uma coisa muito interessante que esse fóssil suscita na discussão da evolução dos dinossauros. Parece que ocorreu mais de 4 vezes ao longo da evolução, ao longo da história dos dinossauros. Então, diferente do que antes se esperava, que você tinha os dinossauros, até que um grupo começou a querer viver em árvores e acabou desenvolvendo asas e até alcançar os céus, literalmente. Isso surgiu várias vezes. E essa asa de morcego foi uma tentativa, porque a evolução ela é cega. A evolução é tentativa, são mutações, são coisas ao acaso e depois são selecionadas. Não existe ali uma escolha, não existe ali uma presciência. Então, muitas vezes você vai ter a seleção natural selecionando várias características diferentes para uma mesma coisa, para uma mesma função, mas isso não sendo lá muito útil. Então, a evolução não é perfeita, ok? Então, você pode ter essas experiências, digamos assim, que são estranhas ou mal sucedidas. Bom, como eu falei, até um pouco errado, o primeiro fóssil desse tipo de dinossauro com uma asa em forma de leque, em forma de asa de morcego, só foi descoberto em 2008, justamente na China. Então, é uma coisa nova, coisa que ainda é pouco conhecida, por isso que bater o martelo é um pouco cedo. Mas se fizermos isso, como falei, está errado, não é correto, mas se você quiser, o que as atuais evidências apontam? As atuais evidências apontam apenas que esses dinossauros surgiram no Jurássico e morreram nele. Então parece que foi uma aventura que começou e terminou muito rápido, evolutivamente falando. Por alguns milhões de anos, mas evolutivamente falando. Então foi um período não tão pequeno, mas foi pequeno comparado às aves que não surgiram na era mesozoica, mas que perduram até hoje. Então assim, se a gente olhar só para as evidências atuais, dá a entender que esse tipo de asa não é tão eficiente quanto uma asa comum de ave. Então talvez não seja um método muito eficiente. Então é provável que mesmo sem a extinção dos dinossauros, dificilmente surgiria ou uma linhagem bem sucedida com esse tipo de asa. Mas, como eu falei, isso é um pouco cedo para bater o martelo. Talvez a gente encontre mais fósseis, principalmente lá na China. E é bom também explicar por que a China, né, que eu falei tanto no começo do vídeo. Porque a China ela é pouco povoada, ela tem muitos desertos, ela tem muitas regiões que estão muito bem preservadas, tanto pela ação do tempo quanto da ação humana. Então, provavelmente lá tem muita coisa que não foi descoberta e muita coisa que também ainda não foi destruída, diferente de uns Estados Unidos, uma Europa, enfim, que já foi tudo cimentado, pavimentado, etc. Okay? Então essa é a... E é claro, a China tem muita gente,
tem um espaço muito grande, então dá para fazer um trabalho lá muito legal. Então se você quer ser paleontólogo, eu sugiro que aprenda mandarim. Mas voltando, então assim, ainda é um pouco cedo, talvez novas descobertas apontam, sei lá, mais desses dinossauros no Cretáceo, ou seja, no final da era dos dinossauros. Mas o que podemos dizer com mais certeza é que uma tendência evolutiva que é muito forte é que animais grandes tendem a ter 4 membros. Isso, como eu falei no início do vídeo, as serpes, os winners, são muito mais lógicos biologicamente, são muito mais prováveis biologicamente que o dragão oriental mais tradicional, porque eles seriam uma evolução em que um animal com 6 membros, uma hexápoda, iria crescer e depois esses 2 membros iriam se tornar uma asa, se tornar asas, ou seria uma linhagem de animais com 4 patas, 4 membros, terápoda, que depois teria uma mutação fazendo nascer mais 2 membros, e esses 2 membros mais tarde se tornando asas. Então é um trampo muito mais pesado. Agora, a serpes é basicamente um terópoda, um animal, uma linhagem de animais com 4 patas, em que as patas dianteiras começam a se desenvolver e se tornar asas. Algo que já aconteceu várias vezes em várias linhagens, como nós já discutimos o vídeo todo. Então, se for para ter algum dragão, seria o dragão estilo serpes, não um dragão mais tradicional. Então, esse conceito de que a evolução tem certas tendências, e a maior parte concorda que sim, que é perceptível isso aqui no nosso próprio planeta, que certas coisas sempre foram de um jeito e não de outro. Então, portanto, deve haver um motivo, talvez que a gente não entenda perfeitamente, mas deve ter motivo. Um destes é porque animais grandes têm 4 membros, provavelmente porque 6 membros mais atrapalharia do que ajudaria, seria um gasto desnecessário, porque para sustentar esses 2 membros a mais, e é claro, isso iria prejudicar bastante o animal. Então, animais grandes tendem a ter 4 membros. Agora, em relação a asas, então, pode ser que em outro contexto, numa linha alternativa, uma linha que os dinossauros não avianos não foram extintos, talvez se torne uma característica, uma adaptação eficiente que dê vantagem aos seus portadores e que tivesse sucesso. Agora, em relação a fogo, é bem improvável, evidentemente é bem improvável que qualquer animal de maneira natural desenvolva alguma forma de soltar fogo sem se ferir. Então isso é uma coisa realmente da ficção e da literatura, dos romances, e dificilmente tem alguma base. Tem alguns insetos que lançam líquidos inflamáveis, meio quentes ou coisa assim, mas nada como fogo. Ok? E em relação ao tamanho, é um pouco mais difícil de dizer, porque, como eu falei, os pterossauros ainda são um grande segredo. Há muitos fósseis que mostram que os pterossauros podem ser muito grandes, maiores que seres humanos, e que talvez esses mesmos pterossauros gigantescos voassem, como ainda ninguém tem certeza. Então, é possível sim que um animal com uma asa de morcego, um réptil, fosse muito grande. O quanto é realmente algo difícil de dizer, mas poderia ser sim possível. Então podemos dizer que com esses fósseis é possível sim especular, ignorando, como eu falei, a questão do período, que é um período muito restrito, que aí é um mau sinal, mas pode ser algo apenas momentâneo, que em uma linha alternativa, talvez até em outro planeta ou coisa assim, seria possível ser um réptil alado, estilo serpente,